Olá, Shalom, a paz do Senhor. Então eu convidei essa mulher de Deus que vai, sabe, nos conduzir a carregar algo profundo da parte do Senhor nas nossas vidas. Nós estamos ali, inclusive, para quem não sabe, toda sexta-feira, 23 horas, né, Cassiano, no nosso projeto de oração pela Escola Mulher Majestosa. E saiba que se você está no grupo, você está sendo toda sexta-feira, às 23 horas, recebendo essa oração pela sua vida também, tá? Então, aqui com muita sensibilidade espiritual também, clareza naquilo que fala. Abra o seu coração para receber aquilo que o céu tem para a sua vida. E a nossa pastora Cassiana vai, então, dar continuidade à nossa live. Se eu quiser compartilhar alguma coisa aqui, eu vou estar falando. Mas, no geral, aqui, o momento é todo seu, tá bom? Eu vou estar anotando uns tópicos aqui, porque não tem como eu ficar com o caderno, que eu estou com o notebook, então eu vou anotar no computador, porque eu não posso perder esse momento de anotar em algumas coisas. Amém. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, a pastora e terapeuta e coordenadora da escola Mulher Majestosa. É um privilégio para mim. É a segunda vez que eu participo de uma live assim, em rede aberta. Então, eu estou bem nervosa, mas o Senhor já nos deu vitória. Amém. E muito feliz por estar com vocês aqui. Amém, que bom. Que bom, seja bem-vinda. E é a segunda de muitas, hein? Vai se preparando aí. Amém. De introdução, eu fiz várias anotações aqui. Foi uma semana bem assim, de escavações mesmo, naquilo que a gente acha que conhece. E verdadeiramente, quanto mais você escava a palavra de Deus, você vai encontrando rios de água viva. Então, quanto mais você mergulha, mais o Senhor tem, mais você extrai do texto. E de introdução, eu quero aqui acalmar as mulheres, porque eu não sei se você é como eu fui um dia. Todas as vezes que o tema era mulher, o meu coração se fechava. Porque eu pensava, lá vem mais deveres, lá vem mais peso, lá vem mais exigências. Mas, quando você começa a aprender a palavra de Deus, se aprofundar, você baixa a guarda e você entende quem você é no reino. A escola Mulher Majestosa, ela sempre enfatiza de reconhecimento, você reconhecer o seu valor. Ou seja, o valor já está em você. O que necessita é você se reconhecer. Amém? Uhum. Ah, amém. No versículo 11 desse capítulo 31 de Provérbios, a partir do 10, para trazer calma aí ao nosso coração. A palavra vai dizer, no versículo 11, que o marido confia nela. Então, ele não é um marido ciumento, é um marido seguro de si e dá respaldo para sua esposa. No 23, vai dizer que ele é conhecido nas portas da cidade e ele se assenta com os anciões. Ou seja, esse marido dessa mulher é um homem de valor também. É um homem que ele tem a companhia de homens mais velhos, ou seja, ele é amparado e afiado por aqueles que já trilharam o caminho. Então, essa mulher é respaldada. Por que eu quero enfatizar isso na introdução? Para exatamente abrir o nosso coração e tirar esse peso de que a gente tem que fazer, uma exigência que a sociedade tem que a mulher seja algo sem o respaldo do seu esposo. Então, nesse texto, a gente já fica com a nossa baixa, né, com a nossa guarda baixa, sabendo que essa mulher de valor, ela também tem um marido de valor. Amém? Do 10 ao 31. São 22 versículos. Cada um desses versículos está ligada a uma letra do alfabeto hebraico. Olha só que interessante. Nossa, Cada interessante. um desses versículos estão ligados a uma letra do alfabeto hebraico. E o alfabeto hebraico não são só letras, são som, são valor numérico. E eles comunicam uma realidade espiritual. E é interessante que eu marquei aqui que esse primeiro versículo, a qual nós vamos nos aprofundar, que diz: a mulher virtuosa, quem achará? É essa letra aqui, Aleph. Olha só que ele é um vaso inclinado e Uhum. dois iudes. Isso Uhum. significa: assim como é no céu, é na terra. Assim como é em cima, é embaixo. A Nossa, mulher em si. Pode falar, pastor. forte isso daí, né? Isso daí é do ensinamento do hebraico, né? Aprendendo o original hebraico, né? As letras, aí você consegue até compreender aquilo que está oculto, né? Que a gente vai lendo, vai passando e nem percebe. Explica de novo, mostra de novo aí. Explica de novo aí. Essa letrinha aqui. É Aham, um aí. vaso inclinado. Uhum. Esse vaso inclinado significa conexão. Isso aqui é um Yud, que é a letra de Deus. Um Yud Uhum. para cima e um Yud para baixo. Nos comunicando. Assim como é em cima, é embaixo. Ou seja,
toda essa realidade que nós vivemos é um reflexo do mundo espiritual. Tremendo. Então, esse primeiro versículo, ele abre assim. E os sábios rabínicos, eles vão dizer assim, que a mulher é um reflexo do Espírito de Deus. Então, tudo que a mulher é reflexo de algo que foi elaborado antes que ela fosse formada. Então, nós refletimos os atributos do Criador. É tremendo. Quando nós vamos nos aprofundar no hebraico e reconhecer o nosso valor. É interessante que em Provérbios, do 10 ao 31, é cantado pelos homens todo Shabat. Quando as mulheres acendem a vela, acendem a luz, os homens cantam e recitam esse poema para ativar na mulher o valor que ela tem. São os homens que ativam isso nas mulheres. É interessante, porque o homem foi formado daquilo que era inanimado, mas a mulher foi formada daquilo que já tinha um propósito, daquilo que já tinha vida. Então, não puxando para o nosso lado, mas a mulher é, na sua essência, mais elevada que o homem, porque ela foi criada de algo que já existia, de algo que já tinha propósito. Olha só o nosso valor. Isso é para nós reconhecermos o nosso valor. E no mais ainda no hebraico. O hebraico é fascinante, eu sou apaixonada pelo hebraico. O hebraico é o meu ponto de regulação. Mulher em hebraico significa isha. Eu não vou me aprofundar muito, porque nós não temos muito tempo. Mas é essa letrinha aqui, ó, parece um fogo. E é exatamente no nome mulher, em hebraico, que é isha, existe fogo. E que fogo é esse, cara? É o fogo criativo. Não é esse fogo para criar no artesanato. É o fogo que, quando se une ao fogo do masculino, tem o poder de trazer à existência uma nova vida. No nosso corpo físico, isso reverbera de que maneira? Uma atração física. Quando o homem olha para uma mulher olha para o homem, acende esse fogo. Esse fogo se leva ao matrimônio, da onde vem uma nova vida. Então, dentro da mulher, dentro do homem também, mas como nós estamos tratando de mulher, existe esse fogo criativo. E esse fogo, bem direcionado, ele traz luz, ele aquece e ele entrega para a humanidade uma nova vida. Esse é o valor da mulher, o valor que foi Deus que atribuiu a ela. Seguindo aqui, os sábios ainda vão dizer assim, que a mulher é como se fosse um recipiente, um receptáculo, ou seja, um vaso que recebe a semente. Quando ela recebe a semente, ela gera, ela transforma, ela nutre e direciona. Esses são os valores que Deus colocou na mulher. Glória a Deus. Então, você já sabe que essa mulher é a essência feminina. Qual é a essência feminina? A essência é aquilo que independe do exterior. É a essência. A mulher carrega e manifesta todos esses atributos, não só quando ela está gestante, mas ela manifesta esses atributos na sua vida cotidiana. Ela manifesta. Ela recebe, ela transforma, ela nutre e ela direciona. O que é virtuosa? Então, nós aprendemos o que é mulher. Mulher é um vaso, é um receptáculo. A mulher carrega o fogo criativo. Ela tem o poder de acender, de aquecer, de transformar. A mulher tem o poder de direcionar. O que é virtuosa do texto? Virtuosa é uma palavra que significa no hebraico shail, mas a pronúncia é raim. Todas as vezes que esse adjetivo aparece na Bíblia, ele está ligado a um exército, a um homem guerreiro, a força. Mulher de Provérbios 31. Melhor seria traduzido se fosse mulher de valor, ou mulher de força, ou mulher poderosa. A mulher de Provérbios. A mulher que sou eu, a mulher que é você, ela é poderosa. Muito forte. Um exemplo muito forte. Esse significado real, que você falou algo interessante. Melhor seria se fosse, né, falado dessa forma que a gente entenderia mais, né, do que virtuosa. E aí na Bíblia foi colocado virtuosa, mas se tivesse escrito poderosa. Mas o que você falou? Poderosa. Poderosa, forte. Forte. Mais o quê? Poderosa, forte.
poder, né? Acho que foi sobre isso, a força e poder. Algo assim que você falou. Ia dar uma acendida a mais, né, do que virtuosa. Mas tudo bem, vamos respeitar o que já está lá. Mas é por isso que é importante estudar a profundidade, né, como você está trazendo. E também essa palavra, raio, Uhum. ela significa exército. Exército. Até Acho então que a as palavras gente que você vai tinha, lembrar, exército. sim, até então a gente tinha ideia de, foi nos passados, isso, que mulher é fraca, mulher é. Não. Fisicamente a gente sim é mais frágil do que o homem. Mas dentro de nós, na nossa essência, é como se nós fosse forte como um exército. E quando a gente começa a andar na Bíblia, escavar a Bíblia, o Espírito Santo ele me trouxe um episódio de como esse poder, que significa também exército, se manifestou na vida de uma mulher. 1 Samuel 25 vai falar de Abigail. Todo mundo conhece a história de Abigail. Uma mulher sensata e bela, casada com um homem que era tolo, mas era uma mulher posicionada. Houve uma situação onde Davi manda os seus guerreiros, que estavam acampados no deserto, ir até Nabal para pedir suprimento. E Nabal, como era um homem tolo, desfez de Davi. Perguntou quem é Davi? Que Davi é esse filho de Jessé. Vou saber quem é Davi? E Davi ele já tinha ali um histórico, porque ele estando ali junto com os pastores de Nabal, ele guardava o rebanho, nunca roubou, nunca tomou posse daquilo que não lhe era devido. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Nabal era um homem tolo. E Nabal, ele desfez de Davi, o futuro rei de Israel. Desfez o futuro rei de Israel. E Davi já era conhecido por causa da sua batalha contra Golias. Então era um homem verdadeiramente tolo, nécio. Mas ele era casado com uma mulher sábia. Essa mulher, quando ela fica sabendo do que o seu marido fez, ela se arma, ela prepara todo o suprimento necessário e vai até Davi. Uma mulher rainha, uma mulher forte como o exército. Ela apaziguou, ela venceu uma guerra sem levantar uma espada. Ela venceu uma guerra sem derramar uma gota de sangue, usando o poder que Deus colocou dentro dela. E que poder é esse? É o fogo criativo. É o fogo que recebe, nutre, transforma e direciona. Ela foi até Davi. E ela se humilhou diante dele. E ela impediu que Davi derramasse sangue inocente. E a palavra do Senhor vai dizer que Davi louva ela e diz: bendito seja o seu conselho, no versículo 33. E bendito seja você, que hoje me impediu de derramar sangue e de buscar vingança com as minhas mãos. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de te fazer mal. Então aqui nós vemos uma mulher virtuosa, uma mulher de poder. Ela não usou armas, ela usou a palavra. Ela não usou de derramar sangue, ela derramou lágrimas e ela foi atendida. Nós vemos a manifestação da sabedoria de Deus na vida de uma mulher. E o texto segue-se: quem achará essa mulher? Quem achará essa mulher? Quem achará esse vaso? Quem achará essa mulher? E eu respondo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Vai dizer assim: mas Deus revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito de Deus prescuta todas as coisas até as profundezas de Deus. Deus encontra essa mulher. Mas não é que essa mulher está perdida e está difícil de encontrar. Talvez essa mulher está perdida dentro dela mesma. Ela não se reconhece. Mas o Espírito Santo, ele prescuta e encontra o valor dessa mulher. E revela. E traz para a superfície aquilo que está escondido. E é sob pressão. E é sobre a quentura da vida que nós vamos reconhecer o valor, que às vezes nem nós sabemos. É interessante que a Abigail estava quieta dentro do seu lar, mas quando precisou, ela se posicionou. E ela salvou muitas vidas pelo seu comportamento, pela sua atitude. Valor. A mulher forte e poderosa, ela é como um rubi. E como que os rubis são formados? Os rubis são formados nas rochas de mármore, sob pressão, calor. Pressão e calor. E alumínio são os elementos para se formar o rubi. Sem a pressão e sem o calor é só alumínio. Mas quando tem pressão e calor, se forma uma pedra preciosa. E é interessante que talvez
A gente olhando para nós mesmos, nós não vamos reconhecer alguém com essas qualidades listadas em Provérbios 31 a partir do 10. Mas está dentro de nós esse valor. Mas esse valor, muitas vezes, está como numa rocha, escondido. Mas o Espírito Santo, ele revela, ele traz à superfície aquilo que está escondido dentro de nós. O rubi precisa de pressão, de calor e de alumínio. Eles são formados em rochas de mármore. Mármore também não é algo a ser encontrado em qualquer esquina. É algo de alto valor, é algo de alto valor. Mas o rubi está escondido ali. E Deus, ele acha esse rubi. Ele acha esse valor. Porque foi ele mesmo que colocou esse valor dentro de cada um de nós. Quando se vai falar de mulher virtuosa, de mulher de poder, não tem como falar de Ruth. Ruth, ela é considerada, ela é louvada pelo povo de Israel como uma mulher de valor. Se a gente pegar a história de Ruth, ela excedeu o valor do Rubi, porque ela tinha uma genealogia contaminada. Ela tinha uma genealogia que não a favorecia. Mas quando ela teve a oportunidade de conhecer o Deus de Israel, eu acredito que Ruth fez igualzinho aqueles 2 discípulos de Emaús. Eles estavam no caminho com o mestre e não reconheceram. Quando o mestre fez que ia passar, eles disseram para o mestre, fica conosco. Eu acredito que com Ruth foi da mesma maneira. Ela chegou dentro daquela família que conhecia o Deus vivo. Ela teve a oportunidade de deixar passar a oportunidade, mas ela não deixou passar a oportunidade. Ela disse para sua sogra, depois do falecimento do seu esposo, do seu cunhado, do seu sogro, 3 mulheres abandonadas, mas uma se revelou excelente. Ela excedeu o valor do rubi. É interessante porque não se esperava dela isso. Talvez não se esperasse das mulheres, uma mulher nova, não se esperasse essa atitude. Ela não tinha valor, mas ela tinha um atributo dentro dela. E ela não deixou esse atributo escondido na rocha do seu coração e nem na rocha das suas dores. Ela colocou para fora. E quando ela colocou para fora, ela não sabia que ela ia entrar na genealogia de Jesus. Não, ela só falou assim, o seu Deus será o meu Deus. Aonde você deitar, minha sogra, eu vou deitar. Aonde você morrer, eu vou morrer. Aonde você comer, eu vou comer. Ela só queria Jesus. Ela só queria o Deus de Israel. Eu acredito que ela se apaixonou pelo Deus de Israel. Ouvindo as histórias, ouvindo a história da criação. Ouvindo que cada letra do hebraico, eu me apaixonaria também, cada letra do hebraico comunica um atributo do Criador. E acredito que ela ouvindo que Deus prometeu que através de uma mulher haveria aquele que ia desfazer todas as obras do diabo. Ela se apaixonou. Eu quero esse Deus. Eu quero esse Deus. E quando ela teve a oportunidade, ela mostrou o seu valor. Eu creio dessa maneira. Porque na nossa vida haverá momentos, e esses momentos serão cruciais, que nós teremos que manifestar aquilo que está oculto dentro de nós. Como um vaso que oculta um tesouro de grande valor. Chega um momento que esse vaso talvez tenha que ser quebrado, ou tenha que ser inclinado para derramar. Mas há um momento dessa glória que foi colocada dentro de nós, ela transparecer. Lembrando que no início eu disse, os sábios, os rabinos vão dizer que a mulher ela carrega os atributos do Espírito de Deus. E o que o Espírito Santo de Deus fazia? A terra era sem forma e vazia. Aí, ó, recebeu algo informe e vazio. Quando recebe algo informe e vazio, dá forma e dá propósito. A mulher, como espelho daquilo que está em cima, ela revela e ela transforma. E ela traz propósito. Ela traz propósito. A mulher tem propósito. Cada uma de nós tem propósito. Quando nós vamos ler Provérbios 31, a gente vê quantas possibilidades tem para a mulher. Não que nós, mulheres, temos que ser tudo aquilo, porque cada uma está no contexto. Nem todas são casadas, nem todas têm filhos, nem todas têm habilidade para ser empreendedoras. Mas existe dentro de nós essa semente. Existe dentro de nós essa capacitação para ir além, para fazer além e para trazer transformação para mim. E a palavra de Deus vai dizer que Ruth ela toma uma atitude que na visão daquele povo é excelente. Ela não foi atrás de homens mais novos, vai dizer Boaz, você poderia ter tomado um outro caminho. Mas você já era admirável por não abandonar sua sogra. E agora você está fazendo melhor do que a primeira vez. Você
é uma mulher Rail. Você é Eshet Rail, mulher de força, mulher de valor. E depois, no desenrolar da história, Deus agracia Ruth, sendo uma das matriarcas, vamos dizer assim, no Messias. Ela entrou, uma mulher que era moabita. Isso revela muito do caráter de Deus. Deus não é um Deus exclusivo. Deus é um Deus expansivo. Deus é um Deus que chama povos e línguas de todas as nações. Essa mulher, uma estrangeira, ela é reconhecida como uma mulher de valor. E o seu valor excedeu. Então, Rubi, dentro de tudo isso que foi relatado, encontrado numa rocha de mármore, sob pressão e calor, escavado para ser encontrado, lapidado para agregar valor. Uma mulher de força, ela excede o valor do Rubi. E isso está dentro de cada uma de nós, uma mulher de valor. Não importa qual seja o posicionamento que o Senhor nos colocou na sociedade. Sendo mãe, sendo esposa, sendo empreendedora, sendo dona de casa. A mulher, ela tem o poder de transformação. Ela tem o poder de transformar. Quando nós vamos discorrer no texto, é a mulher que transforma fios em cobertas. É que transforma fios em roupa e a sua casa não anda descoberta. É uma mulher que à noite a sua lâmpada não se apaga e ela se levanta para dar ordem, mesmo à noite, às suas servas. É uma mulher atenta ao funcionamento da sua casa. É uma mulher que sabe negociar. Ela sabe negociar, ou seja, ela sabe agregar valor àquilo que ela faz. E ela recebe com justiça o valor devido. Ou seja, a mulher poderosa, ela não aceita menos do que aquilo que o Senhor, aleluia, fixou nela. O Senhor fixou o valor. E ela sabe que o valor do trabalho das suas mãos tem que ser reconhecido. Ela não abaixa. Ela não abaixa o nível. Porque ela sabe quem ela é. Ela sabe quem ela é. Ela sabe qual é o propósito. Ela tem um respaldo, não só do seu marido, mas da sociedade. Porque de todos, ela é louvada por causa da sua conduta. O rubi, ele tem beleza. Mas quem estuda um pouquinho sobre pedras preciosas, eu não sou uma profunda conhecedora, mas eu sou uma curiosa. As pedras preciosas, elas não têm só beleza. As pedras preciosas, ela emite frequências que trazem benefício tanto para o corpo quanto para a mente. Ou seja, a mulher de valor, ela não tem só uma beleza, ela exala, ela traz benefícios para o corpo e para a mente. Ou seja, a mulher de valor, ela não é só uma aparência, ela tem uma essência e ela comunica isso em tudo que ela faz. Talvez você olhe para você e não se reconheça dessa maneira, mas aí que está. O Senhor nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, ele permite situações na nossa vida de pressão e de calor, porque ele sabe que é daí que vai sair uma pedra de grande valor. E essa pedra de grande valor é para trazer transformação no ambiente a qual ele nos colocou, porque a mulher é que acende a luz, é a mulher que traz a clareza. Eu disse no início, o homem foi feito de uma matéria inanimada, do pó da terra. Mas a mulher foi criada de algo que já existia, de algo que já tinha propósito. Então a mulher é mais elevada espiritualmente. Isso a gente não precisa nem se aprofundar muito. Nem se aprofundar muito. Isso tudo é para o Senhor revelar o nosso valor, o nosso posicionamento em Cristo Jesus. Amém? É até aqui que o Senhor me confere. Essa é a minha primeira vez, mas a gente vai afiando a nossa ferramenta e vai ficando cada vez melhor. Mulheres de valor. Você tem o valor. Você reflete os atributos do seu Criador. Amém? E se você não está no grupo da Escola Mulher Majestosa ainda, acesse o link na minha bio, tá? Você vai na minha bio, acesse o link lá para você entrar direto no grupo da Escola Mulher Majestosa, tá bom? Para você receber as informações, para você receber, tá? Tudo que eu coloco lá, as informações, os anúncios de live, os links, tá bom?
em nome de Jesus, para que você esteja aí alinhado juntamente conosco, nos horários, para que você esteja alinhado às informações, tá bom? E que Deus abençoe a sua vida. Cassiana, muito obrigada por estar aqui conosco, tá bom? Muito obrigada mesmo. E semana que vem estaremos aqui, tá bom? Amém. Amém. Fiquem com Deus todos, tá? Boa noite, Val, Douglas, Keila, boa noite. Rodrigues, boa noite. Pastor Mal, se vier aí ainda, boa noite. Fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau. Até semana que vem, às 21 horas, terça-feira. Tchau, tchau.